Olá, tudo bem com você? Você está onde? No Palavrinhando. Ela é Roseli Mazzullo E ela é a Rosana Freneda. e a gente está aqui para... Palavrinhar. E aí, Rô? Hoje, sem pote de ouro, Sem pote de ouro, porque a mas gente teve uma ideia, uma inspiração. inspiração. Então não há pote de ouro, mas há uma palavra de ouro que atormenta todo mundo. Que é motivo de muito pensamento, muita reflexão. É muita discussão, é uma palavra que permeia todo o nosso dia, todos os nossos dias, né? E para que a gente comece a falar sobre ela, vamos perguntar: o que você decidiu fazer hoje de mais importante? Qual foi a sua escolha de hoje? Dentre tantas coisas que você tinha para fazer, o que você escolheu fazer? Vamos lembrar, né, que hoje é um dia de feriado. Então, a princípio, você preocupou-se com as coisas da sua casa, a priori, né? Não necessariamente, mas um dia de feriado é um dia de relaxar, cuidar das coisas pessoais. Mas o que é que você... Qual que é a pergunta? Então, o que você escolheu fazer de mais importante hoje? Como você categorizou e escolheu o que tinha de mais importante dentre tantas opções? Porque se você está hoje na sua casa descansando, você tem opções, né? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer primeiro? Eu vou priorizar o descanso? Eu tenho trabalho atrasado? Eu vou ficar com os meus filhos? Eu vou cuidar da casa? O que eu vou fazer? E se você está no trabalho, um dia normal de trabalho para você, você trabalha de repente na área da saúde, sei lá, Verdade. né? E aí nós sempre temos, independente de estarmos no ambiente pessoal ou no ambiente profissional, muitas coisas para fazer. Então, a palavra é... Prioridade. Prioridade, a gente tem pensado muito nisso, porque é um dos temas mais recorrentes solicitados pelas pessoas nos nossos cursos, palestras no Habilidade 360, é gestão do tempo. Agora, como gestão do tempo, muita gente fala a respeito disso, nós preferimos escolher um pedacinho da gestão do tempo para conversar com vocês. E prioridade é uma das questões mais dolorosas na questão do tempo, num mundo em que a gente tem tanta coisa para fazer, porque priorizar, doa quem doer, significa escolher, né? Quando a gente fala, né, não tenho tempo, a gente sempre diz que tempo é uma questão de prioridade. É o que você prioriza fazer com o tempo que você tem. Isso. Né? Então, vai esbarrar lá na escolha, vai esbarrar muitas vezes em você deixar de estar com uma pessoa para fazer algo que você julgou ser mais importante, ou seja, você priorizou algo. Então, muitas pessoas se aborrecem muito quando nós falamos, né, que gerir o tempo, gerenciar o tempo, administrar o tempo é uma questão de escolha. Mas de fato é, ainda que seja inconscientemente, intuitivamente, nós escolhemos o que é mais importante para nós. Muitas vezes a gestão do tempo se dá de maneira equivocada porque a gente escolhe coisas que não nos ajudam a chegar nos nossos objetivos. Então, são escolhas erradas que fazem com que muitas vezes esse tempo seja usado de maneira equivocada, mas sempre parte de uma escolha, Verdade. né? Quando a gente fala de tempo, né, o que a gente tem aí? A gente tem muitas técnicas que a gente pode usar para administrar melhor o nosso tempo. Existe a técnica do Pomodoro, que a gente, né, quando, por exemplo, está no nosso trabalho, a gente faz lá 25 minutos de trabalho, 5 minutos de descanso, e aí vai fazendo 4 vezes esses 25 e 5 de descanso. Aí depois, em vez de ir para o quinto tempo de 25 minutos, você vai para um descanso de 30 minutos. E essa técnica Pomodoro, ela funciona muito bem, principalmente quando você está trabalhando com a parte intelectual, né? Quando você precisa estudar algum assunto, precisa montar um plano de aula, enfim. Então, quando você usa muito o intelecto para trabalhar. Agora, existem outras ferramentas bem interessantes para a gente administrar melhor o nosso tempo. Tem uma que eu sempre me perco no nome, Eisenhower. Eisenhower, que é a matriz Eisenhower. Tá vendo?
Mas, enfim, também é uma sim. ferramenta muito legal para a gente estruturar as prioridades nossa, porque a prioridade tem a ver, claro, com o tempo. E eu e a Rô, a gente gosta muito de uma teoria que é a tríade do tempo, que é uma ferramenta muito interessante desenvolvida pelo Christian Barbosa. Até existe o livro, A Tríade do Tempo, para vender. Então, se você quiser adquirir o livro, então a gente vai deixar aqui o link da Amazon para você dar uma entradinha lá, ver se te interessa, para se aprofundar mais neste tema, que é muito interessante. Porque o que o Christian traz para a gente quando a gente fala de tríade do tempo? Então, o Christian vai trazer para a gente importante, que é a prioridade, urgência e circunstancial, ou seja, nós vamos dividir nosso tempo nessa tríade. Então, prioridade é o que você faz todos os dias, é o que você precisa fazer. É o levantar e trabalhar, voltar para casa, usar o seu tempo de trabalho da melhor forma possível. Urgente são aqueles acontecimentos que existem na nossa vida e que acontecem, aparecem do nada, é urgência. Então, você está indo, por exemplo, trabalhar, furou o pneu do carro. Se você vai ter que, isso é uma urgência, você vai ter que parar para consertar o pneu, ou na pior hipótese, trocar o pneu. Então, vai levar tempo. E circunstancial. Circunstancial são aqueles tempos nossos que a gente não faz nada, é do tifaniente. Então, o circunstancial, gente, é o tempo que a gente perde na internet, é o tempo que a gente perde, né, assistindo filmes, séries, é o nosso entretenimento, ok? Então, o que o Christian traz pra gente? Quando ele separa essa tríade do tempo, ele diz o quê? Que do nosso 100%, né, das 24 horas que a gente tem do dia, porque eu, você, a Rô, todos nós aqui, a gente tem 24 horas. Ou você tem mais se a gente não está sabendo disso, mas a priori, Conta. você tem 24, eu tenho 24 e a Rô tem 24 horas. Então, dessas 24 horas do dia, 70% é para a gente usar em tempo de prioridade. Certo? É o importante. 20% é para as coisas urgentes, é quando for pneu, quando alguém, de repente, você precisa ajudar alguém que ficou doente, você precisa correr para o hospital. São coisas que não estão no seu planejamento. É aquela coisa que acontece e você vai precisar fazer e ela estava fora do seu planejamento. Então, 20%. E 10% a gente precisa se divertir, a gente precisa relaxar. Então, 10% para esses momentos circunstanciais. Aí você vai falar para mim assim, pô, mas Rosana, como assim 20% para emergência, para urgência? Não está no meu planejamento? O que o Christian diz para gente? Que nosso dia, a gente precisa fazer essa divisão. Não vai ficar encaixadinho, então da 1 da tarde até 1h30 eu vou ficar aqui sentado esperando ver se acontece uma emergência para eu socorrer alguém ou para eu resolver algum problema. Não é isso, né, gente? Mas se você conseguir enquadrar o seu dia dentro deste parâmetro de 70, 20, 10, você consegue viver, ter uma vida em que você consiga resolver as prioridades. Porque o que acontece? A gente fica rodando atrás do nosso rabo. A gente faz o quê? A gente deixa de fazer as coisas importantes, a prioridade, porque a gente se perde na internet por mais tempo, a gente se perde em conversas sem sentido por mais tempo, e a prioridade vai ficando. E aí, de repente, não mais que de repente, essa prioridade, sabe o que ela vira? Urgência. Aquele relatório que estava marcado para você entregar às 3 horas da tarde, você não finalizou porque você perdeu tempo em conversas aleatórias. Aí, quando dá 2h30 da tarde, você tá que nem uma louca, ou louco, né? Tendo que finalizar aquele relatório que você tem 30 minutos para entregar. Então, aquilo que era uma prioridade se transformou numa urgência, porque você não administrou o seu tempo, você não colocou aqueles 20% dentro do quadrado que ele tinha que ficar, que é dentro da conversa aleatória. Quando é que eu vou ter minha conversa aleatória? Naqueles 20%. Então, por exemplo, quando a gente fala de dormir, dormir é uma prioridade, gente. Tem que estar dentro de 70%. Então, quanto tempo você dorme? Então, sabe fazer
essa escala de tempo, quanto tempo você vai deixar para dormir, quanto tempo você vai para o trabalho, aí você coloca o teu Percurso. percurso, né, de ir de volta do trabalho. Se você trabalha em casa, melhor ainda, porque você ganha muito mais tempo, né, para prioridade. Isso tem que estar encaixado dentro da prioridade. E deixar os 20% para os 20% de fato. E aí você começa a se organizar dentro do seu espaço-tempo e consegue administrar melhor. Você consegue, inclusive, sobrar tempo para você fazer as suas coisas. Aqueles 20%, às vezes, pode até aumentar, porque a emergência não é sempre, não é toda hora que é uma emergência, gente. A gente é que transforma o que é prioridade em emergência, porque a gente não faz no tempo que tem que fazer. Então, essa estrutura que o Christian montou é bem interessante. Existe até um teste para se fazer, né, para você entender como é que você tá, como é que tá seu tempo. A primeira vez que eu fiz o meu, gente, deu 30% para prioridade, 31% para urgência e 32% para circunstancial. Olha a loucura. Tá tudo com 30% a média, né? E assim, e aí, Rô, conta a história. A gente fez um workshop presencial do Habilidade 360. A Rô vai contar a história desta aula da Tríade do Tempo. Foi bem interessante porque nessa aula nós estávamos falando sobre gerenciamento do tempo mesmo. O foco era justamente isso. O que eu estou fazendo com o meu tempo? Porque realmente é algo que aflige todo mundo, a gente entende. Existem inúmeras técnicas, mas o comportamento tem de mudar. Né? Eu tenho de decidir, é o que a Rô falou, é colocar no papel quais são as minhas ações, quais são as minhas responsabilidades e direcioná-las de acordo com a importância dela. Por isso que nós estamos aqui falando em prioridade. E durante esse treinamento que nós fizemos, a Rosana aplicou o teste do Christian para estabelecer o percentual de cada uma dessas áreas. E foi surpreendente, foi assim a reação das pessoas com o que elas estavam fazendo com o tempo. E quando você faz o teste, você realmente observa para qual ação, para qual atitude, para qual pessoa eu estou realmente direcionando o meu tempo. Porque, como já dissemos, 24 horas todo mundo tem. Então, a gente precisa começar a realmente reger esse tempo. E começa com a história de estabelecer quais prioridades, o que eu tenho como prioritário na minha vida. Porque isso vai mudando, né, de acordo com o seu grau de satisfação em relação à sua vida, às áreas da sua vida. Então, em algum momento, a gente se perde na utilização do tempo. Hoje nós vemos, eu e a Rosana temos até uma vontade de fazer uma live ou, de repente, uma live mesmo para puxar a orelha das pessoas, porque quem não administra tempo usa muito uma frasezinha que eu tenho, que eu abomino, que é não deu para eu ir. Marca o compromisso e não comparece, né? Então, quando você começa a gerenciar seu tempo, você tem a sua vida à sua disposição, porque tempo é vida. Enquanto você existir, enquanto o tempo existir, você está em atitude de vida, né? Então, o que você está fazendo com essa vida? E nós aqui, quantas vezes nós organizamos um evento, organizamos uma palestra, investimos em material, num coffee break incrível, no Welcome Coffee, que aqui o Sara Soleil oferece para os participantes, lembrancinha, e a pessoa simplesmente, não deu para eu ir, inscreve-se gratuitamente, e às vezes até há quem pague por algo que ela não vai conseguir cumprir. E aí, como você simplesmente resume a responsabilidade numa palavra, não deu para eu ir? Ou seja, há uma expectativa, há gastos, há investimento, há uma série de questões que envolvem uma responsabilidade. E por isso que a gente fala de gerenciamento do tempo, né, Rô? Porque tem a ver com a sua postura em relação à sua vida, ao que você realmente acha importante. Há pessoas que vivem no circuito aí proposto pelo Christian da urgência. Tudo é urgente. Por quê? Passou do patamar de prioridade, ou seja, eu perdi a mão
das coisas que eu tenho de fazer e tudo é urgente. Por isso que eu não tenho tempo de cumprir meus compromissos, eu estou sempre atrasada, estou sempre exausta. A gente vê muitas pessoas sobrecarregadas. Nossa, nós já estamos em abril, eu não aguento. Nossa, ainda ontem eu estava comendo panetone. Ou seja, isso quer dizer que o seu tempo de dezembro até abril não teve Não aconteceu significado, nada, né? não houve significado, gente, impactante na sua vida. Porque quando a gente não percebe o tempo passar, a impressão que dá é que nada está acontecendo. Porque o tempo só é realizado quando há realização. Ou seja, nossa, eu estudei, eu fiz um curso, eu dei 2 passos em direção à minha meta do ano, né? Eu tinha um compromisso comigo de ler um livro por mês, aí eu chego em abril, vejo que eu li 10 páginas do 1º de janeiro. Ou seja, o tempo passou e você não viu. Você está na janela assistindo a sua vida passar. Porque a prioridade, ela vai fazer com que você comece a ver o seu tempo e distribuí-lo de acordo com o que você quer para a sua vida. Por isso que a prioridade é a escolha. Né? Lá no dicionário a gente vai ver prioridade, aquele que é mais importante. É isso mesmo, a escolha é mais importante. Quando nós falamos lá de assento prioritário, é porque a pessoa idosa é mais importante naquele contexto para usar aquele banco. Prioridade de protocolos, ou seja, o que é mais importante? Então a prioridade tem muito a ver com isso, Um né, grau de Rô? O importância. grau de importância que eu dou ao que eu tenho de fazer e às pessoas. Eu lembro, Rô, algo assim bem pueril, né, bem singelo, que é quando você tem filhos pequenos e ele dá um maior trabalho para acordar quando precisa ir para o colégio. Só que aí ele sabe que na sexta-feira a escola tem uma excursão para o zoológico. Ele não dorme 3 dias. E Ele acorda levanta cedo, cedinho. ele acorda Por na hora. quê? É prioritário, é prazeroso. Daí a gente esbarra realmente, né, no que nós estamos fazendo e isso nos agrada. Nós estamos exercendo atividades que nos levam em direção ao nosso sonho, que são de nossas escolhas. Percebe o quanto essa palavra ela permeia a nossa vida. Sim. Aqui no contexto de tempo, né, Rô? Que foi para onde a gente focou, A gente né? direcionou. E é o que mais hoje eu acredito que traga a preocupação para as pessoas, porque realmente ser bombeiro, né, ficar apagando incêndio o dia inteiro, É é cansativo. cansativo, né? É muito cansativo. E você não vê crescimento, não vê nada, porque você terminou uma tarefa, tem de começar outra, não dá nem para você sentir o prazer de uma atividade concluída. É. E eu acho que tem um paradigma aí muito forte, né? Que é quando a pessoa está sempre apagando incêndio, ela acha que ela tem as pessoas olham para ela, nossa, como ela é importante, olha como ela é a solucionadora dos problemas. Gente, não é essa a visão que tem, muda esse paradigma. Porque a visão é, você é desorganizada, você é atrapalhada, você não cumpre prazos. Então, existe um paradigma, quem está. Não, não é. Então, tira isso. Imagina que delícia você conseguir saber a prioridade das tarefas, terminar no seu tempo, saber as metas que você tem que atingir, o caminho que você tem que percorrer para atingir essas metas. E as pessoas que não aproveitam o tempo, elas não têm caminho, elas não têm norma, elas não têm prioridade, elas não têm meta, não tem nada. Tem Tem estratégia. estratégia, isso é cansativo, é exaustivo. E aí a gente vê o quanto a saúde mental hoje é muito falada. Por que, Sim. que as pessoas estão tendo burnout? Por que as pessoas entram em depressão? Exatamente porque o problema começou lá atrás, É quando um, ela não sabia, né, administrar o tempo. Porque a gente está muito ligado a isso. hoje nós temos um acúmulo muito grande de tarefas. Então a gente tem aí 2 caminhos, e por isso que a gente tem de reger a nossa vida e estabelecer realmente essa prioridade. Porque a gente não deve levar para o patamar da normalidade você ter 24 horas por dia que estar resolvendo assuntos, apagando incêndios. Das duas, uma, ou o tempo está mal administrado, ou você acredita, né, que isso te dá um poder,
né? Você realmente se sente mais importante tendo atividades o tempo todo. É ilusório, né? Eu me lembro que durante muitos anos, quando eu trabalhei como secretária, a gente brincava, né, nos bastidores, secretariada terrível, porque tem muita mulher, não podemos deixar nem um pedacinho da mesa aparecendo, porque vão acreditar que a gente não tem o que fazer. Aí, olha o paradigma. Né? Então, na verdade, você ter uma mesa organizada, ter o seu trabalho organizado para cuidar de uma urgência que aparece, porque a urgência não é a norma, a urgência é a exceção. Sim, gente, é 20% do tempo. Né? Então, quando você tem um trabalho todo, né, as suas atividades sob o seu comando, você direciona muito bem Tudo o seu organizado, tempo. né? Aí consegue sobrar. No final das contas, o que é que fica, né? Com raras exceções aí de urgência, aquelas coisas mesmo com relação a doença, acidentes e tal, você vai ficar com 70% do teu tempo para as suas prioridades e aí vai sobrar 30% para as circunstâncias, né? Para você se divertir, para você passear, enfim. Então, e tudo tem a ver com a organização, com a prioridade. Então, a gente escolheu, né, a palavra prioridade porque ela gritou hoje no nosso ouvido, Sim, né, Rô? dentro do patamar de gestão de tempo, há várias variáveis, tá? Prioridade foi a que escolhemos, porque aí tem foco, né? Tem a pessoa que está realmente atarefada, que ela precisa de ajuda no sentido de um assistente, um auxiliar, de pessoas que centralizam demais, né, e acumula tarefas e realmente perde a mão do tempo. Então, há várias questões que envolvem o gerenciamento do tempo. Hoje nós escolhemos prioridade porque a gente acredita mesmo que quando você prioriza, você escolhe o que melhor vai fazer com que você se realize, se aproxime do seu sonho, para você ter tempo para você ter tempo para o outro, para você ter tempo para crescer. Fizemos uma pós em desenvolvimento humano e o nosso professor, quando ele fala, né, das aulas, ele fala da prioridade. Quais são as suas prioridades na vida? É uma coisa que ele levanta, né? Então, agora, é um exercício para você fazer agora. Quais são as 3 prioridades da sua vida? Então, por exemplo, a sua família, primeiro, né, em ordem de prioridade de fato. Então, quem vem em primeiro lugar? Então, a gente normalmente fala família, trabalho e amigos, por exemplo. Entre os 3, quem é primeiro? É o trabalho, a família ou o amigo? Primeiro, a priori, entendo eu que é a família. O segundo vem o trabalho. E o terceiro, amigos. Então, se você tem noção dessa sua ordem de prioridade, já vai ficar mais fácil para você começar a trabalhar com 70%. Entenderam? Então, usem, já escreve agora, exercício de casa, gente. Liste 3 prioridades da sua vida, para você encaixar essas prioridades dentro dos 70% do tempo. E dentro desses 3 patamares que são o macro, né? Sim. E há quem pode colocar aí outras questões, entretenimento, religião, enfim, há os subitens, né? Porque dentro da sua família há quem mais precisa de você, Sim, filho, né? mulher, Filho, pai, mãe. ou seja, né? Alguém acamado. Então, a gente começa a estabelecer o juízo de valor. Por isso que a escolha é o juízo de valor emocional, racional. Eu preciso. E pode ser mutável, né? Porque de repente você pode ter um momento na sua vida que você precisa de todo o seu tempo para o trabalho, mas aí você tem ali aqueles 20% de sobra para olhar para a sua prioridade macro. E aí você retoma a prioridade. Mas isso tudo só é possível quando a gente tem um controle disso. Por isso que a gente fala tanto de ser protagonista da sua vida, de ser protagonista do seu tempo, de ser protagonista da sua história. Senão a gente não tem nem condição não tem nem tempo para escrever a nossa história, né? A gente vai apagando incêndio, apagando incêndio, apagando incêndio. Chega uma hora que você fala, meu Deus do céu, né? Nossa, 2025 acabou e eu não fiz nada. Justamente porque você mudou de profissão, né? Você se tornou bombeiro. É isso aí. Então, bora lá, gente? Então, deu? Deu, por hoje deu. Bom, gente, a gente se vê no próximo episódio, mas antes da gente dar tchau, não esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho para ser lembrado quando os episódios novos subirem. E, por favor, priorizem isso para a gente. Principalmente inscrever-se
e fazer o exercício que a gente pediu para vocês. E comenta solicitado. aqui o que é que vocês encontraram, tá bem? E não se esqueçam de estar logado para fazer essas açõezinhas para o YouTube marcar, né? Que esse canal é importante, traz conteúdo que possa ajudar vocês de verdade, tá bom? Então é isso. A gente se vê No próximo episódio. Tchau. Tchau.